que tiveram que deixar alguma coisa corporalmente para seguir a Cristo. O discipulado, segundo Eduardo Schweitzer, sempre requer deixar alguma coisa para poder seguir. Geograficamente, todo mundo sabe que para chegar a Recife eu tenho que deixar a minha casa em São Paulo. Esta ideia é a primeira ideia que está envolvida com esse conceito de um corpo vivo, porque nós não queremos trasladar um corpo morto, e seria muito trabalhoso. Mas uma vez que este corpo tem duas pernas e que tem capacidade de se deslocar geograficamente, então nós podemos cumprir aquela missão do discipulado que os discípulos fazem referência em capítulo 10 de Marcos. Se trouxerem suas Bíblias, eu queria apenas mencionar versículo 28 até 31. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Fica para mim bastante claro que tanto Pedro como Jesus estão pensando especificamente no sacrifício do corpo. Se você vai ser missionário em Guiné-Bissau, ou possivelmente em Angola, você não pode ser missionário com telefone apenas e correio eletrônico. Seu ministério vai requerer que seu corpo seja trasladado para o outro lado do Atlântico. Que você deixe seus pais, irmãos e esse alimento tão gostoso, feijão com arroz e bifes, e comer algo que você não goste tanto, porque este corpo foi oferecido para Deus como corpo vivo. O conceito de corpo vivo, aquele que toma sua cruz e corporalmente segue a Jesus, não apenas na mente, mas com o corpo. Tem muitas pessoas, com certeza, que acham que estão seguindo a Jesus com a mente. Mas o texto não está pedindo que a gente ofereça a mente nesse texto como sacrifício. Está pedindo que a gente ofereça seu corpo. Quando meu pai e mãe, lá para as idas de 1921, decidiram ir para as montanhas da Bolívia para evangelizar os índios Quechua, eles não podiam satisfazer a Deus, nem a este texto de Romanos 12, simplesmente pensando naqueles índios, e a tremenda falta de crentes no meio deles, havendo apenas o número de crentes entre eles que não dava mais do que os dedos de duas mãos. Portanto, eles se deslocaram com algum sacrifício. Moraram em uma cidadezinha que eu vi em 1985 pela primeira vez, nunca tinha visitado aquela cidade chamada São Pedro de Buena Vista, onde não havia farmácia, não havia médicos, não havia nem estrada para chegar lá. Mas isso é de menos importância. O que o texto está chamando a nossa atenção é que servir a Deus é que é um corpo vivo. E claro que alguns servem a Deus oferecendo seu corpo como mártir. Mas neste mundo em que nós vivemos, este mundo que está requerendo pessoas a se deslocarem para o sertão deste estado de Pernambuco, o estado de Paraíba, o necessário para chegar entre os ribeirinhos de Amazônia, que tem uns 15 mil povoados e aglomerações de casas que não tem nenhum contato com o Evangelho.
que para essa situação ser remediada, alguém tem que se deslocar. E Pedro reconhece isso. Eu não sei se o irmão já ofereceu seu corpo para Deus. Quando a gente coloca um corpo sobre o altar, não pode colocar uma etiquete que diz só em Recife, ou somente em Salvador, Bahia, ou Maceió, ou algum outro local que você gostaria de servir. Oferecer seu corpo como sacrifício significa que Deus tem o direito de escolher. O texto convida-nos a oferecer nosso corpo também como corpo santo. A palavra santo, como todo mundo aqui sabe, significa um corpo separado, em que tudo que a gente faz com esse corpo tem uma só intenção. Nós encontramos essa intenção em 1 Coríntios 10, e versículo 31, onde o apóstolo diz: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que seu corpo faz, que não tem essa intenção, deixa, e nesse sentido, ser santo. Deixa de ser santo. Se eu ligo a televisão para ver um programa em que eu não posso glorificar a Deus, acompanhando esse programa, eu deixo de santificar os meus olhos. O corpo, portanto, não é somente um corpo que precisa se oferecer para se deslocar, para servir a Deus onde Ele quer, mas um corpo que tem sempre, mesmo comendo, bebendo, fazer qualquer outra coisa, sempre tem a mesma intenção, sempre exaltar e glorificar a Deus unicamente. Por quê? Porque para Ele são todas as coisas. Essa é a única razão que existe alguma coisa. É para a sua glória. Portanto, se nós desviamos isso, desviamos desse requisito que é a santidade. Desviamos a intenção que Deus nos deu este corpo para ser santo. 1 Coríntios capítulo 6 deixa absolutamente claro que oferecer este corpo a uma prostituta, uma meretriz, significa desacralizar, profanar algo que existe para Deus. O corpo é para Deus, está ligado a Cristo, por intermédio do seu Espírito. De maneira que o texto diz mais ou menos que a pessoa se desliga de Cristo para ter esse relacionamento pecaminoso, obviamente não glorificando a Deus. Ofereçam, portanto, seu corpo como sacrifício vivo e santo e também agradável. O que significa agradável é que você tem que fazer o que se faz para a glória de Deus com alegria. Precisa ser agradado com aquilo que você faz. Aquele livro meio grosso, vale a pena ler, do Dr. John Piper. E a teologia da alegria é especificamente que aquilo que nós fazemos sem alegria não glorifica a Deus. Portanto, este corpo precisa ter prazer naquilo que ele faz. Naturalmente, se por acaso você está no país de Indonésia ou em Vietnã, e você for aquele irmão Rim, que depois de ganhar mais de 500 pessoas num só mês e abrir 5 novas igrejas, foi preso durante 3 anos, não sei se ainda está na prisão, porque já faz um tempinho. E eu não sei quanto prazer ele tem corporalmente de estar naquela prisão terrível, ou que Adoniram Judson teve naquela prisão de Birmania. Mas uma coisa é claro, que ser preso
sofrer todas as dificuldades que este corpo pode trazer para nós, todas as dores, e ainda ter prazer em servir a Deus com esse corpo. É o grande alvo deste texto, que a vontade de Deus seja de fato agradável. O sorriso escondido de Deus, outro livro de John Piper, é que homens como John Bunyan, homens como David Brainerd, que sofreram tanto durante todo o seu ministério, sofreram fisicamente, mas lá no seu interior, no seu íntimo, eles estavam agradados, sentiram prazer de estar servindo ao nosso grande Deus e Senhor. O síndrome de irmão mais velho, em Lucas 15, aquele irmão que ficou totalmente chateado ao ver seu irmão que tinha gasto o dinheiro que ele recebeu da herança com prostitutas e jogando esse dinheiro fora, ao ver ele ser recebido com tanta alegria por seu pai, criou uma reação de servir a esse pai sem agrado. Muito pelo contrário, ficou cheio de rancor, usou uma palavra impressionante lá no original, que não aparece tão facilmente em nossas Bíblias, que ele trabalhou como escravo pelo seu pai, mas nunca recebeu nada em termos de remuneração, de recompensa, de galardão. Portanto, ele acha que aquele irmão que não trabalhou nada e está recebendo tantos benefícios, inclusive o novilho cevado, que com certeza seu pai é totalmente injusto. Mas o pai tenta conciliá-lo, dizendo: tudo que eu tenho é seu. Vocês tratando aquilo que é seu como se você fosse um escravo, não está sendo agradável